Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre o terceiro encontro de vereadores que acontece em Diamantina, com a gente o vereador professor Fred e também o vereador, presidente da UVB Minas, Evandro Lotti, que está aqui com a gente, contando um pouquinho, falando dessa experiência e desses encontros que acontecem. Quero agradecer a você que nos acompanha, estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, também transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Fred, o Evandro falou sobre a importância da conversa política no bloco passado. Esse ano temos um ano eleitoral, é sempre um ano mais complicado. Como é que vocês, vereadores, estão tratando isso? Está sendo discutido isso, nem que seja nos bastidores? Como é que isso é tratado? Qual que é a importância disso num encontro como esse? Olha, eu tenho certeza, Marconi, que um evento desse, ele só corrobora para que as pessoas possam entender que a política não é apenas correr atrás de voto. Eu acho que quando a gente entende como é o processo político e qual é o nosso lugar nesse processo, a gente muda e desfragmenta um pouco o que a gente já traz, de muitos anos, de o que a gente entende para a política. Então, nesse evento, na quinta-feira especificamente, a gente vai falar muito sobre eleição, muito. E são várias concepções de eleição, Desde as questões vedadas, o que pode e não pode ser feito esse ano, Inclusive, por exemplo, se eu, professor Fred, eu faço prestação de contas todos os anos, Eu acho, inclusive, já falei aqui no programa, Então, em 2021 eu fiz prestação de contas, 2022 fiz prestação e o ano passado também fiz prestação de contas. Se eu faço prestação de contas esse ano, antes do período eleitoral, não tem problema nenhum, porque a justiça entende que eu já tenho essa prática regular. Mas quem nunca fez, não pode fazer. Então, assim, são práticas vedadas que mostram para o vereador, olha, se você não fez até esse momento, não é o momento de você fazer. Então, você tem que manter uma linha de trabalho. Então, isso é muito importante para as pessoas entenderem o que elas podem fazer e o que elas não podem fazer. Em questão das fake news, que é a questão do marketing. O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Nós teremos um professor, um deputado específico, o professor Wender, que falará sobre o marketing, principalmente para o vereador. O que você pode fazer, o que não pode fazer. Nós temos também em Diamantina uma advogada que é incrível, doutora Adelaide Ferreira. Não sei se você conhece. Que é incrível. A doutora Adelaide vai falar sobre questões vedadas, o que não pode fazer. Então, eu acho que há sim a conversa, E esse momento é o momento de você fazer as trocas. Por exemplo, nós temos o vereador Evandro, que tem 4 mandatos. Nós temos vereadores de primeiros mandatos, como eu. E nós temos no evento também candidatos à vereança. Então, o nosso objetivo é literalmente capacitar essas pessoas para que elas cheguem vereadores melhores. Nós temos uma diversidade muito grande de vereador no Vale do Jequitinhonha e a gente conseguiu mapear claramente isso, os interesses, as práticas, tudo isso. E hoje nosso objetivo é, vamos fazer com que o vereador pense mais sobre o papel dele, sobre as atribuições dele, para não ficar reinventando a roda, sabe? De algumas práticas de compra de voto, de algumas práticas de assistencialismo. Então são coisas que existem e a gente não pode fechar os olhos a isso, São práticas errôneas, vamos dizer assim, erráticas, mas que a gente precisa convencer através dessas capacitações que você pode fazer um excelente trabalho, uma excelente campanha, sem passar por algumas situações que a gente já sabe que são ilícitas, Evandro, você tocou num assunto aqui, vamos falar um pouquinho do direito, um pouquinho de direito constitucional, que é a questão da independência do vereador, aquele vereador que não está submisso ao poder executivo. Existe um princípio, na Constituição, que é o princípio da simetria, aquele que está valendo na esfera federal, vai valer para o estadual e para o municipal. Há um tempo a gente tem o orçamento impositivo, que dá uma certa liberdade. Eu tenho até algumas críticas com relação a isso, eu costumo chamar de compra de votos institucionalizada, mas é uma opinião só, mas vejo o tamanho da importância. Principalmente quando você diz aqui, fala da independência. É uma ferramenta que dá uma independência muito grande para o vereador para poder fiscalizar o executivo com mais tranquilidade.
Como é que está essa questão do orçamento impositivo, que Diamantina nós já temos isso, né? A emenda parlamentar, a emenda do vereador. Como é que isso está no Vale do Jequitinhonha, nessa região aqui nossa de Guanhães? Muito bem falado, o professor Fred aqui sabe da nossa luta e eu vou citar exemplos. Quando surgiu a emenda impositiva, e eu fui dos primeiros por capacitação, eu era presidente da Câmara da minha cidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Aí eu vou lá e volto cá atrás. Eu vou citar exemplos, que eu acabei de citar, Uberlândia. Guanhães já tinham 2 anos que já tinha emenda impositiva. E aí o nosso superintendente da UVB de Uberlândia era contra a emenda impositiva. Verdade. E aí nesse evento de capacitação com 350 vereadores, quando nós explicamos como que era empregado e a forma que era feito, isso trouxe uma legalidade e mostrou para eles que é a forma de independência. E aí é que é o momento. Constitucional, alguns têm as críticas de ser compra de voto. Mas você já pensou, quando a pessoa senta na cadeira, ele sabe que o prefeito atende determinadas requisições, indicações de determinados vereadores que estão da base, que votam o que o prefeito quer. E aí, quando você tem emenda impositiva para você atender uma PAI, para você atender um hospital regional, isso muda. E aí torna independente e consegue mostrar o trabalho do vereador fiscalizador, porque o vereador fiscalizador ele não é atendido. Eu cito que eu tenho 3 mandatos de oposição e 1 de situação. Eu falo por cadeira. E aí eu vou citar um exemplo da emenda impositiva. O meu vice-presidente e a superintendente de mulher da UVB Matozinhos, eles votaram 6 vezes contra a emenda impositiva. Desde o mandato passado. Mas é votar contra o próprio vereador, né? E aí, quando eles chamaram, e o Sidney vai estar aqui presente, que é o meu vice-presidente, ele me ligou e falou: presidente, eu não tenho mais força, vem cá. Faltava 1 voto. Eu saí de Guanhães, fui a Matozinhos. Quando chegou lá, eu chamei todos os vereadores, falei: gente, eu estou fazendo um pedido para vocês aqui. Porque o prefeito, a prefeita e o ex-prefeito impunham de não votarem por ser uma forma de manipular a Câmara. E aí eu chamei eles e falei assim: gente, vocês já pensaram que hoje vocês estão na situação e amanhã vocês podem estar na oposição? Qual que é a independência que vocês têm? E aí eu cito claramente que eu tenho uma amiga de coração, que é a minha superintendente, que é a Jane Rosa. Chamei ela e falei: Jane, você é uma mulher, uma professora, uma educadora que está formando opinião. Você vai votar contra a sua classe porque você é amigo do prefeito, o prefeito pediu, parou e pensou aquilo. Falou: senhor presidente, obrigado por você ter me falado que eu ia votar contra. Todos os vereadores, ela entrou no plenário e falou: estou indo embora que eu não quero ver a votação. Eu não quero intervir. Eu só estou pedindo, não quero intervir na política local. Só estou pedindo uma isenção e é uma forma de fortalecimento legislativo. Votaram favorável. E assim, várias cidades utilizaram Guanhães de modelo. E eu vou citar, aí são pontos que eu vou citar, vou vir para a minha realidade, que é a minha cidade. Quando eu fui presidente da Câmara, eu fui questionado, porque eu pus um elevador na Câmara. Nós temos 3 andares. E aí eu respondi no ato. Falei assim: o que acontece? A gente tem que tratar os iguais como os iguais, os diferentes como diferentes. Por que o elevador? Será que o cadeirante ele não tem acesso? Primeira coisa, outra coisa que eu pus, piso tático, deficiente visual. Eu só não consegui pôr de libras para o auditivo. Coloquei energia fotovoltaica. E isso, painel de votação digital, para dar mais exatidão. Nós tivemos uma briga judicial por causa de uma votação errada numa cédula. Então, assim, e isso serviu de modelo para vários vão lá visitar. Então, e aí, até eu converso muito, e você me fez uma pergunta que eu não esqueci. Você falou comigo assim: o que você acha que você conseguiu mudar? Eu não posso falar que eu estou falando com o presidente. Eu tenho que perguntar ao Fred: o que a UVB ajudou no seu mandato?
Muita coisa. Eu acho que nós vamos ter que deixar isso uma outra oportunidade. A gente está em Mas cima é da muita hora. coisa, muita coisa. Foi um Estourou o aprendizado tempo. gigantesco. Quero agradecer. Fred, muito obrigado por atender. Né? Evandro, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no Painel Livre. A gente realmente está em cima da hora. Na próxima semana, vamos dar início a uma série de conversas e de entrevistas com pré-candidatos, já começando a cobertura das eleições aqui em Diamantina. Quero agradecer a você pela audiência. Muito obrigado. Boa noite.